Muita gente me pergunta como é que eu sei que Deus está falando comigo. A resposta, ela é muito simples. Ela é mais simples, na verdade, do que parece. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A chave para saber se é Deus que está falando com você, ela, na verdade, está na sua mão. Sim, ela está na sua mão. Quando você anda com Deus, a voz dele lhe é familiar. Então, qual é a resposta para essa pergunta? Como saber que é a voz de Deus falando comigo? Como eu posso saber que é Deus que está falando comigo? Caminhe com Ele. Se você caminhar com Ele, você vai saber. Se você é pai ou mãe, você já passou por essa experiência. Você chega num lugar, tipo, um evento do colégio. Sabe aqueles eventos anuais do colégio do seu filho pequeno? E você vai para o evento e eles estão todos com o mesmo fardamento, todos iguais, todos praticamente do mesmo tamanho. Mas você entra lá dentro, naquele mundo de gente, e você faz só assim, ó. E você vê o seu filho de longe. Você consegue enxergar o seu filho? Por quê? Porque você caminha com ele. Porque você está com o seu filho todos os dias. Porque você conhece de cor aquela cabecinha. Porque você sabe o jeitinho que ele se movimenta, que ele corre. Porque você conhece aquele tom de voz de olhos fechados. Você seria capaz de identificar aquela voz em qualquer lugar que você a escutasse. Você caminha com ele. Você coloca aquela criança nos braços toda noite. Você coloca aquela criança para dormir. É assim que a gente conhece a voz de Deus. É caminhando com Ele. Porque quando a gente caminha com Deus, Ele se revela para a gente um pouquinho a cada dia. A cada dia, Ele se revela um pouquinho. Hoje pela manhã aconteceu uma coisa engraçada aqui em casa. Estávamos, meu marido, meu filho e eu. E a gente estava falando sobre alguém que falou que gosta de pescar. Era alguém falando sobre pescaria, eu não lembro como é que começou a história. Mas eu sei que o meu marido falou assim, eu não ia gostar de pescar nunca, eu não gosto de pescar, jamais que eu ia querer pescar. E eu falei assim, eu tenho certeza que você não ia. Nunca que você ia querer fazer uma atividade onde você chega lá, você bota um negócio no anzol, joga um anzol e você tem que ficar parado e calado, sem se mexer, para poder pegar o peixe. Você até poderia querer participar do antes, organizar as caixas, pegar todas as minhocas, guardar lá nas caixinhas, pegar os anzóis, dobrar a fita, não sei como é que faz isso, né? Aquela fita lá, aquele negócio transparente que eu esqueci o nome. Botar aquela fita lá, enrolar, pegar o lanche que vai levar, pegar eventualmente uma toalha que vai botar no chão, não sei o que se leva para uma pescaria. Mas ele poderia participar até de tudo isso, mas na hora de ir para pescar, não. Um abraço, outro, vocês vão lá pescar, depois vocês me contam como foi. Agora, se fosse para fazer, por exemplo, uma trilha de moto, ele ia ser o primeiro. Ele ia ser o primeiro. Mas por que eu falei isso com tanta segurança? Porque eu conheço meu marido. Eu conheço ele porque eu caminho com ele há mais de 20 anos. Então eu sei do que ele gosta e eu sei do que ele não gosta. Então, como saber que é Deus que está falando comigo? Caminhando com ele. É caminhando com ele. A palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E eu vi um vídeo muito interessante na internet que era exatamente isso. Um monte de ovelha no campo e uma pessoa chamava as ovelhas. Elas nem se mexem, gente. Elas não olham nem de lá. Tá vendo a minha gata aqui, ó? Tá vendo aqui? Elas ficavam assim, nem se mexiam. E quando o pastor chama, elas estão comendo assim, o pastor chama, elas fazem... E elas começam a ir para onde ele está. Porque é a voz do pastor delas. Desde pequenininhas, quando elas nasceram, é aquela voz que elas escutam quando elas são levadas para se alimentar.
quando elas são levadas para a beira do rio para beber água, quando elas são chamadas a voltar para dentro do cercado para dormir em segurança. Elas conhecem e elas confiam naquela voz. É por isso que qualquer outra pessoa pode falar e elas não vão obedecer. Elas só vão obedecer à voz do pastor delas. Nós precisamos ser como aquelas ovelhas. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor e identificar quando ele falar com a gente. Só que para isso, nós precisamos caminhar com ele. Ai, Natália, como é que eu caminho com Deus? Eu não sei como é que eu caminho com Deus. Primeira coisa, o que é que Deus deixou para nós? Para nos ensinar sobre ele mesmo. A Bíblia. Primeira coisa que Deus deixou pra gente. E graças a Deus, a misericórdia do Senhor, nós vivemos num país onde é permitido ter Bíblia, onde é permitido ler a Bíblia, onde é permitido possuir quantas Bíblias você quiser. Existem países onde isso é proibido. Existem países onde as Bíblias, elas são contrabandeadas, elas são rasgadas e cada pessoa daquele grupo tem uma página só, porque ela precisa ser decorada. E as pessoas se juntam para cada pessoa recitar o seu pedacinho que decorou, porque elas não podem ter a Bíblia, porque se elas forem flagradas com a Bíblia, elas serão mortas. Sim, nós vivemos num país abençoado pelo Senhor, onde nós podemos ter a Bíblia. E Deus se mostra lá na Bíblia. É aqui que ele se mostra. Agora, a gente não pode ler a Bíblia de qualquer forma. Porque essa Bíblia, ela não é um livro qualquer. Essa Bíblia, ela é o único livro que você vai ler com o autor dela sentado do seu lado, explicando o que você não entende e explicando para você o que você precisa saber. Então, como é que eu faço? Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, antes eu peço a Deus para que ele me esclareça o que eu vou ler. Porque senão eu não vou entender. Porque a explicação de tudo que está ali na Bíblia, ela é compreendida espiritualmente. Não é como um livro de matemática, que tem algumas regras e se você seguir aquelas regras, você vai entender aquelas expressões. Não. Ele é um livro que traz os mistérios do próprio Deus. E os mistérios dele, ele só revela aos dele, ele só revela a quem ele quer. E a palavra diz que a gente precisa bater. Se bateres na porta, ela abrir-se-vos-á. E eu entrarei e eu cearei contigo. O que isso significa, Natália, bater e se abrir? Significa que quando a gente pede, Deus nos ouve. Se a gente pega a Bíblia, vai ler a Bíblia e pede para ele nos ensinar, porque a gente quer aprender dele. Isso traz uma alegria tão grande para o coração de Deus. E ele explica o que está escrito ali. E às vezes a gente nem vai entender no mesmo momento. Mas quando a gente precisar usar aquele ensinamento, daquele trecho que a gente leu, Deus vai trazer a nossa memória. E quando em outras circunstâncias ele precisar falar com a gente de uma forma que não estava escrito ali, ele vai falar. E a gente vai ouvir a voz dele. E vai saber que é a voz dele. Sim, porque existem várias vozes na nossa cabeça. Existe a voz de Deus, do Santo Espírito do Senhor, que fala com a gente na nossa mente. Existe a nossa própria voz, que é a voz da nossa carne, o nosso conhecimento natural, nosso ponto de vista, nossos desejos, nossas opiniões, né? São vozes da nossa cabeça. E tem a voz do inimigo. Porque o inimigo, ele não consegue saber o que está se passando dentro da nossa cabeça, mas ele consegue soprar palavras. E tem uma coisa muito séria, que eu aprendi tem pouco tempo. Normalmente o inimigo, ele fala em primeira pessoa, porque ele quer nos enganar, ele quer achar que aquele pensamento veio da gente. Então, nós precisamos identificar essas três vozes. Qual é a nossa voz, qual é a voz do inimigo e qual é a voz do Espírito Santo. E a gente só vai saber qual é a voz de Deus, quando que é Deus falando conosco, se nós caminharmos com Ele. Então, assim como nós reconhecemos a voz de alguém próximo, a voz de um filho, a voz de um marido, a voz da mãe,
a voz de um amigo querido, até a voz de alguém que a gente vê na televisão, né, que a gente nem nunca viu pessoalmente. Mas por que a gente identifica? Porque já ouvimos muitas vezes aquela voz. Então, assim como a gente identifica as vozes de alguém próximo, nós precisamos reconhecer a voz de Deus pela convivência com Ele, pela palavra e pela oração constante. Nós precisamos conversar com Deus para que Ele possa nos responder e assim a gente escute a vozinha dEle e a gente identifique a voz dEle todas as vezes que Ele falar conosco. É caminhando com Ele que você vai aprender a identificar a voz do Senhor. Você já passou por essa dúvida de não saber quando é a voz de Deus, quando é a sua voz ou quando é a voz do inimigo até? Se você passou por isso, comenta aqui embaixo, me conta como foi a sua experiência. Curta esse vídeo, segue esse canal, compartilha esse vídeo também para que mais pessoas tenham essa resposta esclarecida em sua mente e busquem ter intimidade com o Senhor para conhecer a voz dele, de olhos fechados e de coração aberto. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.